Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Temos mais uma quarta, hoje chuvosa e fria, né? Tirar essa... Que foi, Lu? Tem uma música aqui, Vitor, pera... Não, desculpa, é que tava com uma música aqui, agora parou. Obrigada. Nem tava aparecendo aqui. Bom, boa noite para todos, Vitor, pro doutor, pra Lorena. Oi, pode falar. Precisa avisar o tempo que já acabou o inverno, né? Já, né? Já deu, né? Esse frio, que isso? Eu tenho alergia de frio, fico espirrando o dia inteiro. Bom, vamos lá, pessoal. Então, retomar o estudo do livro, né? Acho que todos aqui já participaram, então sabem como funciona a dinâmica, né, dos nossos encontros. Semana passada a gente parou no capítulo Não é tão fácil assim, na página 257, para vocês acompanharem, tá bom? A intenção, né, Lu? Nossa, aí acho que a gente consegue, provavelmente vai acabar o livro semana que vem, tá? Dependendo de como fluir hoje, aí a gente dá mais informações, né, ao longo dessa semana ou no próximo encontro também, tá bom? Sobre como vai ser depois. Essa parte do encontro a gente disponibiliza no YouTube também, né? Então, se vocês quiserem mandar qualquer coisa, pode mandar no bate-papo, pode fazer pergunta, fiquem à vontade também para falar em qualquer coisa, tá bom? A intenção aqui é a gente conversar. Então, vamos lá. Capítulo Não é tão fácil assim, página 257. O Gui começa colocando o seguinte nesse capítulo. Recentemente foram publicadas algumas matérias em importantes revistas nacionais e internacionais, dizendo que a partir de estudos verificou-se que alguns adeptos de meditação acabam por se agitar ou estressar muito quando em suas práticas de introvisão ou mindfulness, e alguns até desenvolviam pânico e crise de ansiedade ao invés de relaxar, apaziguar e transcender ao estresse como esperavam. Um escândalo, não? Meditação estressa? Meditação perturba? Cientistas falando contra a meditação quando tanto de seus colegas dizem o contrário? Será que meditação é perigosa e que se olhar para dentro que propomos apresenta riscos à mente humana? A resposta é sim. Meditar pode sim causar inquietações, só que não pelas razões que você talvez imagine, nem da forma como os noticiários sensacionalistas querem fazer crer. Aliás, nada disso é novidade ou causaria espanto em um praticante avançado de qualquer ciência meditativa séria. Ao contrário, todos os grandes manuais de prática das tradições nos alertam e até mesmo exploram esses contra-efeitos da meditação como parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento da consciência. Os tropeços durante a prática são pedagogicamente essenciais se orientados por professores competentes. Isso aqui eu acho muito interessante esse capítulo, porque é o que a gente já bateu na tecla várias vezes aqui, que com, né, essa expansão, né, hoje em dia, tanta gente falando sobre meditação, você lê em qualquer lugar, né, você vê até, por exemplo, hoje em dia você entra no Globo.com, você vê uma parte ali em bem-estar, o pessoal falando de meditação, e toda essa questão de apresentar a meditação como um produto, né, de redução de estresse e tudo mais que se apresenta hoje em dia, é um pouco arriscado, né? É um pouco contrário ao que de fato uma prática séria faz com você, né? Porque eles não contam, né? Eles não avisam que, olha, olhar para si é duro muitas vezes, né? Vai te trazer em contato com o seu próprio tumulto interno. Então, que nem o Gui coloca aqui, não é que a meditação em si vai causar esse tumulto em você, é que ele já existe. Você vai ter contato com ele, né? Então, para você lidar com ele, para você quebrar com seus condicionamentos, né? Com suas visões de mundo, para você mexer com todo esse seu aparato interno, abala mesmo suas estruturas e muitas vezes né, é o contrário de você relaxar, né? Traz essa fricção, né? Esse contato com o seu interior, com as suas emoções, com os seus pensamentos, né? Ele não é um processo simples e fácil, né? Como se vende aí. Então, quando a gente traz isso como produto, né? Simplesmente fala de alguns benefícios que ele traz, a gente cai no risco de as pessoas fazerem isso e entenderem que não é para elas, né? As pessoas fazerem e falar, a meditação não é para mim, eu fui fazer, fiquei assustado, foi muito intenso,
né? Porque você vai lidar com seus traumas, você vai lidar com todo o seu aparato aí que você sempre deixou existindo e foi que nem uma bola de neve, né? Foi só somando coisas e coisas e coisas e coisas e conteúdos, né? Então, não é algo tão fácil assim como o Gui coloca, né? E também, ao contrário do que a gente lê, os textos clássicos e os praticantes, os mestres falam que isso acontece mesmo. Não é algo assim que você vai fazer e falar, nossa, mas está acontecendo errado só comigo. Não, acontece, né? O que ele coloca aqui, o Gui. Esses contra-efeitos da meditação fazem parte do caminho do seu autoconhecimento, faz parte do caminho do seu amadurecimento, né? E da sua transformação, né? Então, é até necessário, muitas vezes, você passar por essas atribulações, por fases de assídia e tudo mais, né? E todos nós passamos, né? Todos nós, quando olhamos, sentimos, vemos esse tumulto claramente, e é um caminho que a gente vai lidar muito com as nossas contradições, né? Com os nossos, com todo o nosso, esse aparato interno nosso. Então, não é fácil, né? Muitas vezes, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Certo. Aí o Gui coloca aqui também as causas, né? Porque isso pode estar te fazendo mal também, né? Ele coloca, começa falando o seguinte: por um lado, você pode se sentir mal meditando porque simplesmente está praticando errado, né? Meditação é método. E seja qual for o método que tenha encontrado ou escolhido, é fundamental que, de forma estoica, explore o método de acordo com a orientação e prescrição de um professor, ensinamento ou tradição. Fazer práticas de forma indevida, distraída ou distorcida perverte os efeitos esperados. Quanto a isso, inúmeros textos tântricos, budistas e yógicos nos alertam de diversas formas. Há comentários ao texto de Patanjali que sugerem que praticar pranayama, né, que é o exercício respiratório, por exemplo, de forma incorreta, pode levar até mesmo ao óbito, né? Se é exagero ou fato, a questão é que os praticantes antigos não desconsideravam que mergulhar nos reinos mais profundos da mente não é tarefa simples ou fácil. Para mergulhar, você precisa escolher os equipamentos certos, contar com bons guias, parceiros e instrutores, além de aprender a mergulhar por si só, né? Ou seja, como é método, né? Se você está fazendo de forma errada, você corre o risco de estar deturpando o que a prática vai te trazer, né? Você não vai ter os efeitos concretos que elas vão trazer para você, né? Por isso que é muito importante a gente observar os métodos, observar, né? Que nem o Gui coloca aqui, de acordo com a tradição, de acordo com o professor que está te passando o método, né? E praticar corretamente, porque se você algumas práticas, inclusive, que nem o Gui colocou aqui, às vezes até práticas de pranayama pode levar até o óbito, claro que isso é o caso extremo, mas a gente tá mexendo com partes sutis da gente. Nessas práticas, elas são feitas para mexer, para transformação interna muito profunda. Então, você está mexendo com coisas poderosas, fortes. Então, se você praticar errado, claro, você pode trazer malefícios, né, para sua prática e para os efeitos delas também podem ser ruins, né? Então, isso é um ponto principal, de que, olha, pode estar, se você está se sentindo mal e tal, pode ser porque você esteja fazendo errado, né? Então, revise sua prática, revise seu método, veja se está fazendo corretamente. Isso é importante também, tá bom? Aí o Gui continua. Na meditação, você também precisará de só lei dos caminhos, boas referências a professores, e precisará experimentar, aprender e errar, né? Nesse sentido, desde que praticando técnicas adequadas a seu nível, de forma clara, de forma calma e bem conduzida, o erro e o tumulto podem ser justamente os estímulos e professores necessários para que você desenvolva estofo como praticante e dê conta de avançar de forma mais segura, né? Ou seja, isso também são coisas que surgem no caminho que vai te fazer se aprofundar mais e mais na sua prática, né? Esses transtornos, esses tumultos, né, que você vai dar de frente, acho que faz parte também, né? Aí o que continua. Por outro lado, a agitação pode acontecer mesmo que você esteja praticando de maneira impecável, né? Desta vez, não por um deslize ou desatenção na técnica, mas justamente porque
para avançar, seu corpo pedirá por uma depuração mais intensa. Será o ácido lático de sua mente, as fibras recém-estouradas de sua consciência preguiçosa, reclamando depois dos primeiros passos da musculação mental, né? Considere o seguinte: você deixou oculto à sua consciência uma multidão de vícios, medos, traumas, melindres e uma série de outras formas de tumultos mentais. Além disso, se adaptou e se condicionou segundo as regras de um mundo fragmentado, hiperacelerado e regido sobretudo pela ignorância e pelo medo. A própria linguagem com a qual você foi preparado para ler e responder ao mundo é uma de dualismos, competição e medo. Então, como você espera, de uma hora para outra, organizar toda essa bagunça interna, sem que ao menos um espanto e um incômodo sejam causados? Como você, que viciou tanto seu corpo e mente a acelerar mais e mais, incluindo as horas de descanso, acha que sua mente vai reagir quando você a obrigar a se quietar e silenciar? Há um primeiro momento de incômodo que serve de forma única e linda, se você se permitir ver assim, para o qual o praticante reconhecer seu estado atual e a partir dessa percepção encontrar a coragem para trabalhar e desenvolver transformações contundentes aí. O processo todo começa com descondicionar e descongestionar, com aprender a aprender e desaprender boa parte do que tínhamos como certo. Tudo isso, somado com nossa assustadora experiência de perceber que somos os únicos causadores de nosso sofrimento, gera inquietação e tumulto. Mas nada disso precisa ser um problema se você estiver firme no caminho e bem orientado. É o que eu falei agora há pouco. Né? Você vai dar de cara com tudo que você sempre teve aí, então você vai ter que saber lidar com tudo isso, né, no seu caminho de transformação. Né? Você está super acelerado, você está 300 por hora numa Ferrari, você vai puxar o freio de mão, o negócio, né, exige tempo, você tem que ir com calma, né, olhando para dentro, reconhecendo os seus condicionamentos, e a partir do reconhecimento e entendimento deles, transformá-los, né? Mas isso exige calma, isso exige tempo e, principalmente, isso vai causar inquietação e tumulto muitas vezes, né? Principalmente a gente, né, do mundo ocidental, né, muito ativo no mundo, muito e com um modo, né, um modo de viver, né, muito hedonista, como é a nossa cultura, por exemplo. Então, a gente descondicionar tudo isso, todas a forma como atuamos no mundo, a forma como reagimos ao mundo, né, que já é estruturado de uma forma caótica, tudo isso, para ser transformado, exige fricção, exige contato, né, exige transformação. Então, pode doer muitas vezes. Né? O que a gente fala, quando a gente fala dói, muitas vezes é por causa disso também. Né? Porque é dar de cara com tudo isso que a gente está escondendo aqui dentro o tempo todo, né? E faz parte do processo, né? Mas a gente não pode cair nesse conto, né, de que se vende hoje que a meditação é só para baixar estresse, isso e aquilo. Claro que isso são efeitos que vão acontecer naturalmente, né? Mas também vai causar inquietação e tumulto. E isso não pode deixar de ser falado, né? Para praticantes sérios, todos sabemos que isso acontece, né? Certo. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão com frio, é? Certo. Bom, aí o Gui vai falar assim, a meditação, só para fechar o capítulo, ele vai falar assim, a meditação vai trabalhar com isso, vai sacudir cada um de nós pelo colarinho e dizer, acorde de suas ilusões, acorde de suas verdades, acorde de sua preguiça. Né? E aqui ele vai bater bem forte, né, no final do capítulo, falando da grande inimiga, acho que talvez do nosso caminho, que é a preguiça, né? Porque apesar da gente passar por todo esse processo de inquietação, de tumulto, de, né, tomar consciência da nossa ignorância e tudo mais, se você continuar firme, né, no caminho, com disciplina, né, fazendo, né, possivelmente, quanto mais você consegue, praticando quanto mais você consegue, em todos os momentos,
você vai superar esses obstáculos, eles são naturais no caminho, eles aparecem para todos, mas se você continuar firme, com entrega, né, e com resolução de continuar, você vai passar por tudo isso, né? Mas se você der voz para sua preguiça, você cai, né? Se a sua preguiça vê com aquela conversa furada de, ai, isso não é para você, né? Você não consegue lidar com tudo isso, tá bom, volta, né? Descansa, você não precisa disso, deixa esse negócio aí para depois, é muito difícil olhar para você mesmo, né? É. Aí vai entrar num negócio que o Gui vai falar aqui, né? Ó, meu mestre costuma dizer, não se negocia com a preguiça, ela sempre terá argumentos mais fortes que os seus e sempre vai te persuadir. Não dê espaço para isso, não dialogue com sua preguiça, isso é fundamental, porque assim, o que a gente fala, gente, se você der voz, se você dá atenção para sua preguiça e quiser tentar dialogar com ela, ela vai vencer, assim, 99% das vezes. E ela vai vencer e te dar uma sensação de que você está certo ainda, né? Ela vai te dar uma desculpa tão forte, ela é tão inteligente, e até pegando um gancho depois para a gente já iniciar o próximo capítulo, ela é tão inteligente que ela vai fazer você crer que o que você fez foi certo, foi correto, não ter feito a prática, ela vai criar toda uma teoria, toda uma história para você postergar a sua possibilidade de mudança e continuar onde você está, porque é confortável, né? Porque mudar, né, gera o ácido lático mental, que nem o Gui colocou aqui, então dói mesmo, né? Então, se você for dar atenção, se você tentar lutar essa guerra, você vai perder, porque a preguiça é super inteligente, né? Ela é super argumentativa, mas ela nos deixa onde a gente sempre esteve, né? Ela não deixa a gente caminhar, ela nos trava no caminho, né? Então, não dialoga, né? Se está com preguiça, vai e faz. Faz mesmo não querendo fazer, muitas vezes. Isso acontece com todos. Faz mesmo não querendo fazer. Mesmo todas as vozes falando, ah, não, descansa. Nossa, você já fez tanta coisa hoje. Mas você pôr na balança, quanta coisa inútil também, né, você fez. Então, por que você não pode dar um espaço para você ter um tempo sagrado para você, né? Mas a gente faz isso, a gente se auto-engana muitas vezes, né? Eu não tô, e quando eu falo aqui, viu, gente, eu não tô me colocando acima disso ou além disso, porque eu também acontece tudo isso comigo, né? A gente é tudo praticante aqui, então a gente passa por todos esses movimentos, né, do caminho. Faz parte. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém trouxe alguma reflexão sobre esse capítulo? Eu, Vitor. Por favor. Uma questão, né, que o Gui traz novamente nesse capítulo é a importância de praticar da forma correta, de sempre voltar às técnicas, né? Sempre relembrar as técnicas. Então, aproveitando que eu faço a condução, né, da prática, lembrar a todos, né, que é muito importante esclarecer as dúvidas, não fiquem com dúvidas, procurem sempre, que possível, consultar o livro, né, aqueles que estão seguindo as práticas do Desperte Já, né, do Instituto Revolução de Si. Aqui no livro tem cada prática que a gente faz, procure seguir, procure também criar um roteirinho, né, de disciplina diária, conforme o Guilherme sugere ao final do livro, né, um diário de prática também, que é muito importante. E eu aproveitei e compartilhei para vocês também no chat as aulas que estão disponíveis no canal do YouTube, coloquei o link, aulas de postura para meditação, porque sempre lembrando, a postura é muito, muito importante. Então, como o Guilherme gravou uma série de vídeos específicos, como ele mesmo menciona no livro, sobre as posturas de meditação, ele também gravou sobre alguns pranayamas, como a gente costuma praticar, a descompressão mental. Então, é muito importante, se tem dúvida, traz para os nossos encontros. Se tiver uma dúvida, quando estiver fazendo a prática, acessem esses vídeos, né? Ou então entrem em contato com o Instituto, perguntem mesmo, não fiquem com dúvidas, sigam o método. E uma outra coisa aqui também que eu queria destacar é quando o Guilherme fala nesse capítulo,
se quiser se livrar disso, nesse trecho que o Vitor estava lendo sobre a preguiça, né? Aí ele fala, se quiser se livrar disso, é necessário criar uma disciplina simultaneamente gentil e implacável. Então, essas duas palavras, né, eu quero destacar, porque a gente sempre fala que a disciplina, né, precisa de um rigor para que a gente consiga ser efetivamente disciplinado, mas também a gente não pode esquecer da gentileza consigo, né? De cada um consigo. Por quê? Para que a gente não fique se punindo e também para que a gente não relaxe, no sentido, como o Vitor falou, né, a preguiça, tal. Não é ser gentil nesse sentido de admitir tudo que o seu corpo queira, né? Não, é você olhar para quando você teve algum problema excepcional naquele dia, não conseguiu, mas aí você fala, no dia seguinte eu vou conseguir mais tempo, e aí vem essa disciplina, esse rigor que é implacável, precisa ser implacável. Então, sempre lembrar do caminho do meio, não ficar se punindo, mas também sempre buscar aprimorar a sua disciplina. Essa reflexão que eu queria destacar. Perfeito, Lu. É muito importante que tragam as dúvidas mesmo sobre a prática, né? Porque a gente está fazendo em casa, tudo, surge qualquer coisa, anota, manda aqui pra gente, manda para, né? Acho que todos temos dúvidas quando começamos e durante também, né? Se você já faz há mais um tempo, é importante você revisar sua prática sempre, tá? É fundamental, na realidade. E pegando o gancho, né, do que eu estava falando, né, sobre a inteligência da preguiça, né, sobre o poder que ela tem de persuasão, a gente entra no próximo capítulo, né, que chama Ignorância Inteligente. O Gui começa esse capítulo fazendo uma citação, do mestre do budismo tibetano, o Chögyam Trungpa Rinpoche, que ele fala o seguinte: ao falarmos de ignorância, não nos referimos à estupidez. Num certo sentido, a ignorância é muito inteligente, mas essa inteligência trabalha numa única direção, ou seja, ela reage apenas às suas próprias projeções, em vez de ver o que está lá. Sensacional isso aqui, porque a gente, quando lê ignorância, acho que pelo termo, a gente acha que é algo estúpido, né? Que é algo besta, né? Mas não, ele fala que é uma coisa, na realidade, muito poderosa, né? Muito inteligente, mas que só sabe trabalhar com ela mesma, para manter ela mesma, não consegue ver as coisas como ela é de fato, né? Como elas são de fato, né? Aí o Gui começa o capítulo escrevendo o seguinte: a ignorância, né, por exemplo, que temos como uma manifestação da desinformação, da burrice ou da ingenuidade, na verdade, quando colocada no contexto das práticas místicas, refere-se a outra coisa. É exatamente isso que o mestre tibetano Rinpoche fala no trecho acima, no que podemos chamar de ignorância inteligente. O nome soa contraditório, eu sei, mas a ideia é essa mesma, de compreender a ignorância estrutural, avidya, né, em sânscrito, que é a raiz de nossos sofrimentos, como algo que seja o encontro entre a contradição e a argumentação lógica precisa, porém mal direcionada, né? Pois ela, a ignorância, embora nos bloqueie e nos tolde a visão, deixando nebulosas as nossas percepções, fazendo com que nossas ações práticas no mundo sejam recortadas, fragmentadas, diminuídas, e nossas experiências comprometidas por nosso ego, que só verá o que quer ver, que só ouvirá o que quer ouvir, só sentirá o que quer sentir, e só perceberá dos sentidos e da consciência tudo aquilo que lhe for conveniente para o bem ou para o mal. Aí ele fala que não possui nada de burro em si, né, essa ignorância. É porque estava em parênteses essa parte. Ao contrário, essa ignorância endêmica que interpenetra as camadas mais escusas do nosso ser é talvez a instância mais inteligente que possuímos, até que a nossa consciência se desperte. Essa ignorância é a mãe de todas as desculpas, rainha de todos os enganos, a grande advogada de todas as mentiras. São aquelas histórias que contamos para nós de forma tão sorrateira
que por mais que saibamos do fundo do nosso coração que todo aquele discurso não passa de mais uma anestesia, de mais uma venda sobre os nossos olhos, elas nos caem tão bem que acabamos cedendo. As desculpas usadas por nossa ignorância inteligente são ótimas e infalíveis. São deliciosas de ouvir e nos confortam, nos dão colo, nos amaciam, nos deixam vulneráveis para que, por fim, sejamos devorados. Mais 5 minutos, só hoje. Juro que farei diferente agora, na 10ª vez. Já eu termino. E outras abreviações de todas essas mentiras das quais nos alimentamos são alguns dos exemplos clássicos. De novo, não se negocia com a preguiça e, desta forma, nem com nossa ignorância que nos quer manter acomodados e amordaçados, né? Ou seja, essa ignorância estrutural e inteligente, ela luta para se manter, né? Porque ela sabe que a sua transformação real, né, o seu despertar verdadeiro, significa a morte de tudo isso, né? A cessação de todo esse movimento ignorante que existe na gente, que nos faz perceber o mundo de uma forma que ele não é, né? Perceber a realidade de uma forma que ela não é, né? Esse é o grande trabalho, né? É sair do irreal para ir para o real, né? Só que essa nossa ignorância, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, para que a gente se mantenha onde está, né? Ela vai dar desculpas, ela vai advogar da forma mais brilhante possível, né? Para nos manter aí. Então, é reconhecer que isso aqui é uma fonte poderosa. A ignorância é uma fonte poderosa, de não subestimar e saber que a gente tem que olhar para isso e não dar e não deixar ela nos escravizar o tempo todo, como faz assim e fez a vida inteira, né? Aí o Gui continua assim: nessa ignorância inteligente que ciclotímica e sistematicamente atua para que estejamos presos em nosso próprio drama delirante de auto-engano, nos comportamos exatamente como a serpente mitológica do Ouroboros, a serpente cósmica que cresce infinitamente, mas que nunca se expande porque se alimenta de si mesma, comendo a própria cauda, né? O Gui faz até uma nota aqui, mas acho que depois vocês leem. Ou seja, nós produzimos os enganos dos quais nos alimentam nessa roda sem fim, né? Por isso, acho que os budistas falam muito disso, né? Que o samsara é quem cria a gente, né? Não é algo condicionado, é simplesmente o nosso jogo mental, né? A nossa forma como a gente vê, a gente fomenta isso, a gente alimenta isso, né? Porque se a gente saísse, resolvesse falar não, mas chega desse movimento que só me traz sofrimento, chega de tentar ver as coisas de forma errada, né? Há algo em nós, uma luminosidade, uma consciência verdadeira que sabe como as coisas são e nos guia se a gente quiser encontrá-la, né? Então, a gente saber trabalhar com isso, entender que esses movimentos é nós que fazemos, né? Essa inteligência, né? Essa ignorância e inteligência que faz a gente ir de um lado para o outro. Então, é saber pará-la, falar não, eu vou praticar, não, eu vou fazer de uma forma diferente, né? Eu não vou dar ouvido para isso, porque é o que a gente fala, já doía sempre, gente. Por mais que é algo confortável, mas é algo que dói. O sofrimento é verdadeiro, né? Acho que em todos os caminhos, né, de meditação, o ponto-chave é fazer cessar o sofrimento, né? Acho que de todas as escolas isso é o cerne, né? Cada um falando de sua própria forma, isso. Mas todos sofremos e queremos fazer cessar esses movimentos que só nos escravizam, né? E transcender isso e transformar isso depende de você saber não ser subjugado pela sua ignorância inteligente, né? O Gui coloca assim, ele continua, né? Os enganos dos quais nossa roda sem fim. Não progredimos, não desenvolvemos e não experimentamos a vida em sua realidade luminosa, bonita e magnífica. Ao contrário, saímos do nada para o lugar algum. Ficamos ali retroalimentando-nos na boca voraz de nossas insatisfações, desejos e paixões, da cauda dos nossos próprios medos, ganâncias, ansiedades, delírios e ressentimentos, né? Ao final ele coloca: use das técnicas ensinadas neste livro, procure tradições sérias e caminhos hábeis que possam, por meios combinados, lhe dar armas para combater essa inteligência ignorante.
matriz de todos os nossos enganos e sofrimentos, apontada por Patanjali como a origem de todo o tumulto da consciência, a raiz de todo o conflito. Se for capaz de, em primeiro lugar, admitir a própria ignorância, a própria submissão ao ego e suas desculpas, você estará muito mais preparado para o desenvolvimento real de sua consciência e a execução do verdadeiro trabalho. Ou seja, como você luta contra tudo isso, contra essa força tão poderosa? As práticas estão aí para isso, né? Reconheça, e o primeiro passo é reconhecer que existe esse movimento em você, né? Essa ignorância estrutural é você, o ego, né? Que a gente já conversou bastante, né? O ego não é um ser separado, um tiozinho na esquina. Não, é você. Você é ele, né? Você é essa ignorância. Você não percebe a realidade tal como ela é, tal como os mestres e os textos falam. Então, é você, isso daí, né? Como sair disso? Como sair desse movimento de ignorância, dessa raiz, né, que traz todo o sofrimento? Porque tudo nasce, acho que todas as tradições falam disso, tudo nasce da ignorância, da sua visão real do que você é, né? Como você faz essa transformação? Seguindo o caminho das práticas, seguindo o caminho, né, estudando os textos, estudando a si próprio, né, fazendo parte de uma comunidade que pratica, é super importante. Tudo isso que a gente já falou ao longo desse ano, né, e que está no livro também, para quem começou a lê-lo agora. É isso, o capítulo termina aqui. Alguém quer fazer alguma colocação sobre ele? Alguma reflexão? Acho importante. Certo. Ninguém, né? Vocês estão quietinhos hoje. E é interessante pensar, né? Porque eu acho que era Sri Ramakrishna que falava que a nossa mente, ela ela nos aprisiona, né? Com essa instância nossa, toda inteligente, toda rebuliça, que vai fazer de tudo para você continuar sendo a pessoa de sempre, né? Mas também é uma instância na sua mente que quer se libertar de tudo isso, né? É essa parte da sua mente que consegue se libertar. Ele fica a mesma mente que se aprisiona, é a mesma mente que se liberta, né? Essa consciência, ela também quer se libertar, ela também quer se livrar do sofrimento, né? Ela sabe, ela entende que está perdendo alguma coisa da realidade. Por isso que há esse vazio em todos nós, porque é algo que não faz sentido no final das contas. Se você olhar bem para fundo de vocês, você fala, nossa, eu tô aqui vivendo que eu vou que nem como se eu estivesse no meio de uma tempestade no mar, né? Que nem a gente falou naquela parábola do mar. Você vai sendo jogado de um lado para o outro, você não, de fato você não consegue viver, né, 100%, tomar as rédeas da sua vida. Então, há um movimento que te liberta também dentro de você, né? E as práticas vão te levar para esse outro lado, para essa consciência que já existe em você, manifesta, né? Então é isso, não se assustem, por mais que seja inteligente, há também essa parte nossa que nos liberta, né? Todas as tradições falam isso, todos os meditadores falam isso, né? Certo. Vamos começar então. Acho que a gente consegue até terminar, né? O capítulo Desconfie de Si Mesmo. Na página. Deixa eu ver a página aqui, é 264, 265. Tá? Bom. Desconfie de Si Mesmo. É o capítulo. O Gui começa contando uma história. Certa vez, estava em uma daquelas aulas esquizotéricas de meditação e yoga, em que o professor, de modo muito teatral, dizia: nós meditamos porque a meditação nos previne das energias negativas que as pessoas lançam contra nós. A meditação nos blinda das emoções infelizes que as pessoas têm, nos deixa invulneráveis a ambientes ruins. Nós meditamos porque ela nos coloca em contato com o divino, com nossa essência, que é brilhante e luminosa. É muito importante que você não se intoxique com a companhia daqueles que não fazem a nossa prática, para que essas pessoas que ainda estão pouco evoluídas e pouco conscientes não agridam nem firam você em seus belos propósitos. Se você quiser ficar bem espiritualmente, deve frequentar ambientes favoráveis e fugir daqueles que estragam esse equilíbrio delicado. Sendo discípulo de um yogi, né, yogi volta, essa foi o que o professor falou, né, nessa aula que ele estava.
Ele volta aqui falando assim: sendo discípulo de um yogi absolutamente irascível com as falhas, disciplinado, moderado e silencioso com as palavras, alguém que sempre exigiu de mim o uso fundamental e escrutinador da razão, ao ver aquilo eu me senti violentado. Ergui a mão, confesso que um gesto sincero de curiosidade sobre o caminho de sabedoria de que ele se utilizaria para me responder, e perguntei: Swamiji, venerável monge, concordo que por vezes a meditação nos dê capacidade de nos blindar em relação ao mundo que nos agrida. Mas como é que podemos desenvolver sabedoria tal que nos deixe alerta para sabermos quando não somos nós que intoxicamos os ambientes? Como é que eu posso saber se não sou eu que agrido as pessoas? Como é que posso saber se não sou eu o incômodo, o tumulto, o barulho e a agressão aos outros, ao ambiente e a mim mesmo, a despeito de qualquer ideia metafísica ou de energia sutis? Eu não tinha intenção, aqui continuar. Eu não tinha intenção de constranger o monge, mas o fato é que metade da audiência gostou do que eu perguntei e a outra metade se sentiu profundamente ofendida. E é claro, isso acontece sempre que as nossas crenças mais confortáveis são desconstruídas dentro de nós. Era muito difícil para toda aquela audiência de pessoas que buscavam novas anestesias para dar conta de continuar vivendo exatamente como eram, sem se incomodar com os pesos dos lixos que acumulavam cada vez mais em seus corações, ou ver coisas doces e dóceis que projetavam a culpa dos seus problemas e a causa dos seus sofrimentos no outro, e nunca em si mesmos, responsabilizando o mundo e seus governantes, e ainda pior, caçando causas invisíveis para os problemas, em vez de darem um salto de coragem no abismo profundo de suas consciências, encontrar ali o causador de suas dores, o responsável pelas transformações e também o apaziguador de todas as tormentas. Isso a gente bateu muito, né, nessa tecla já, principalmente na semana passada, falando da necessidade da gente desconfiar da gente, né? Quando a gente quando a gente começa a praticar, se colocar num pedestal, né, e achar que você é mais importante que o outro, e principalmente mais evoluído que o outro, né, é muito perigoso dar um passo para trás e se questiona para ver se você está no caminho certo, né? Porque o caminho da meditação começa a te fazer perceber que o outro é uma extensão de você mesmo. Então, se você está vendo muita falha no outro, talvez algo aí, uma falha em você mesmo, né? O Dalai Lama fala uma coisa muito bonita, ele fala: o amor é a ausência de julgamento, né? Mas isso não é simplesmente, não vou julgar nada, não é, porque o amor, como a gente disse, é conhecimento, é você saber, né? Conhecer a realidade profundamente, dessa forma amar tudo, né? Porque você percebe que não há mais separação. Então, a partir do momento que você está meditando para ser cortada de todos, para se sentir mais especial, né? E achar que você já é uma pessoa bondosa, né? Maravilhosa, cheia de falhas, o famoso cidadão do bem, né? Que a gente escuta tanto hoje, é a maior hipocrisia, talvez, que a gente possa ter criado na sociedade contemporânea, que é o sujeito que não erra, o sujeito que segue tudo certinho, correto, né? Sendo que a gente é tão contraditório, sendo que a gente erra tanto, né? Sendo que a gente, quando recorta o próximo e fala, né, recorta o outro da nossa existência, a gente está causando essa fragmentação no mundo. Então, quando você começa com essa visão de superioridade, é super perigoso, né? Não é isso que a prática quer fazer com você, muito pelo contrário, né? Ela quer quebrar exatamente essa relação sua com o mundo de uma forma separada, para que você se mantenha esse indivíduo, essa individualização, né? Essa individuação, a gente no nosso mundo contemporâneo, a gente exalta isso como, né, um indivíduo, a gente quer ter tudo e ser o melhor de tudo o tempo todo. Então, quando a gente começa a fazer práticas que nos libertam, a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros, né? Que os outros são, que energia negativa aquele cara tem. Pera lá, cara, quantas vezes você também não tá zoado aí, né? Quando você também não é energia negativa do ambiente. Porque, convenhamos, muitas vezes somos, né? Muitas vezes somos. Então, é muito fácil começar a projetar todos os problemas do mundo nos outros, né? Nos governantes, até em governantes, né? Principalmente, o que a gente faz. Não que eles não tenham responsabilidade, mas a gente também reclama muito mais, né? E age muito pouco, né?
Então, tudo isso é perigoso e você tem que desconfiar de si, tem que desconfiar dessas ideias. Né? Sempre que você estiver no caminho e se colocar acima de qualquer coisa e achar que você é superior ao resto, cara, você está indo num lugar errado. Dá um passo para trás, desconfie. Né? E o Gui vai continuar falando o seguinte aqui. O monge, naquele dia, disse-me que o mero fato de desconfiarmos de nossa possibilidade de errar já nos prevenia de sermos as criaturas tóxicas nos ambientes que frequentávamos. E nisso eu concordo com ele. De fato, se temos a coragem de perguntar a todo momento para as partes mais profundas de nossa consciência, será que estou tão certo quanto acho? Será que sei o quanto acho que sei? Será que domino todas as artes e faculdades de meu ser quanto acho que domino? Construiremos em nós antídotos contra essas anestesias venenosas que nos levam ao auto-engano, à soberba e à enfatuação de nossos egos. O exercício de autocrítica gentil e da desconfiança de todas as certezas muito facilmente produzidas são remédios úteis e necessários para um viver saudável, né? Então isso é necessário, estar vigilante, né, sempre, né, sempre utilizar o seu discernimento, né, para se questionar, né, questione muito mais os seus erros do que os dos outros. Acho que é um passo fundamental. Questione sempre você, né? Se alguém fala, você fez isso. Primeiro, a primeira coisa de tudo, eu li uma vez do o Yogananda falava isso. Nossa, se alguém te criticar, a primeira vez se a pessoa tá certa. Pensa, fala, tá certo. Então você se desculpa. E se você perceber que ela está errada também, aí você ou, ou reage de uma forma correta, se posiciona, mas sem do jeito que a gente reage hoje em dia, né? Que hoje em dia o negócio está meio difícil discordar. Mas ou você simplesmente guarda silêncio, né? Se sua consciência tranquila e você sabe que está correto, então tudo bem. Isso é o exercício necessário. Sempre começa pela gente, né? Sempre questiona se o que você está fazendo é aquilo que você espera que o outro esteja fazendo também, porque a gente quer que o outro seja perfeito, né? De ver qualquer coisa, fala, nossa, mas isso não pode ser assim, tá? A gente fala de violência, mas quando você é violento, né? A gente fala de tantas coisas, mas a gente tem que passar essa análise primeiro na gente, né? Esse é o ponto fundamental aqui que o Gui está colocando, e que é um instrumento que qualquer praticante, né, qualquer pessoa que está fazendo essa prática de revolução de si mesmo, de transformação, tem que fazer, porque é um antídoto para a gente não cair nesse delírio de exacerbação do ego, quando na realidade o que a gente quer é o quê? Dissolução dele, né? Aí o Gui continua. Aí o Gui coloca outra coisa legal também, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ceticismo também exagerado é prejudicial, né? Ele fala, ó, esse ceticismo exacerbado, né? Aí cai nos dois extremos, né? Ou você é totalmente condescendente com tudo e simplesmente segue tudo que você acha, nunca se questiona, ou você questiona 100% tudo e nega tudo o tempo todo, é um cerco fechado para tudo, né? Esses são os dois extremos que, na realidade, moram no mesmo lugar, né? Que nem ele vai colocar aqui. Ele fala assim, esse ceticismo exacerbado não dá conta de desenvolver essa pretendida lucidez plena em nós, como também é danosa as nossas práticas e buscas. Na medida em que solapo cada ânsia criativa de meu espírito, corto dele também os potenciais mais luminosos de nossa natureza, e a criatividade e o entusiasmo, fontes estruturais de bom ânimo e inspiração para um viver pleno. A partir desse ceticismo crasso, você não produz, apenas estanca toda a espontaneidade de sua consciência, incorrendo de maneira diametralmente oposta nos mesmos erros dos auto-enganados e anestesiados apreciadores das verdades confortáveis. Ou seja, se você também simplesmente coloca tudo em xeque, você não consegue fazer a fonte criativa que há dentro de você, um entusiasmo pela vida, né, pela criatividade em fazer as coisas que você acredita, você acaba toldando tudo isso, você acaba extinguindo tudo isso com esse ceticismo exacerbado, né? E acaba ficando na mesma posição daquela pessoa que se auto-engana, que se anestesia com qualquer coisa, com qualquer verdade confortável, né?
Aí é o que ele fala, observe que os extremos de qualquer ponto de vista se encontram em um mesmo lugar. Isso é muito importante a gente saber, principalmente nos dias atuais, né? Os extremos de qualquer ponto de vista se encontram em um mesmo lugar. E, nesse caso, tanto a complacência, isto é, a permissibilidade e o adiamento cheio de desculpas para não mudarmos, como também a crítica cruel e exagerada em relação a si e ao mundo, são faces diferentes de uma mesma anestesia venenosa, a autoindulgência, né? Pois, seja por se convencer de suas próprias desculpas ou por se condenar com o pior dos seres, no campo prático apenas uma coisa acontece: você não muda, permanece atrofiado exatamente onde sempre esteve. O antídoto, portanto, é a autocrítica gentil, né? Ou seja, ou você se coloca, né, nesse pedestal, ou você se coloca com o pior dos seres, né? Ou você se coloca tão para baixo também que você está sendo tão danoso como o outro lado, né? É necessário que essa autocrítica, como a Lu colocou agora há pouco, seja gentil. Essa autoanálise que a gente faz da gente, né? Principalmente quando a gente toma consciência dos nossos tumultos internos, ela tem que ser gentil e amorosa. Não condescendente, mas gentil e amorosa, porque senão você vai se autoflagelar, né? E vai estancar, porque você vai ver que você se coloca tão lá embaixo que você fala, não dá para mim, né? Você se coloca como o pior dos seres da face da terra, como o cuspe no chão, né? E a gente faz muito isso também. E essa é uma ferramenta muitas vezes poderosa também para a gente justificar a nossa, né? Não, para a gente permanecer sem a mudança que a gente procura, né? A gente se coloca lá embaixo, e fala, ai, não dá, né? Naquela baixa estima, né? Então, o antídoto e o que é muito necessário nessa análise, nessa autocrítica, é a gentileza, é a bondade amorosa, é a compaixão, né? Os budistas falam tanto de compaixão e em muitas das práticas dos budistas, até mesmo a prática que a gente já fez da compaixão aqui, que tem no livro, ela começa em você primeiro, pra depois você poder, né, expandir isso para o resto, para os outros, né? Então, se você não tiver compaixão consigo mesmo, você vai sofrer muito no caminho. Vai ser muito mais doloroso do que tem que ser, né? E você não vai conseguir transcender isso enquanto você não colocar a compaixão em ação para com você também, né? É necessário, é fundamental e tem que ser feito, né? Você tem que saber nutrir essas qualidades para enfrentar todos esses aparatos seu interno, porque eles são os grandes propulsores dessa mudança, são o que vão fazer você conseguir transformar tudo isso, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu saí falando, não acabei nem dando espaço. Eu vi. Certo. Ah, pode falar, Lu. Só e nessa linha do que você falou, que quando a gente se coloca, né, totalmente para baixo, achando que não pode, que não é para gente, ou que está extremamente difícil, ou que não tem um resultado, a gente e isso, muitas vezes, a gente utiliza para desistir, né, então são aquelas desculpas que a gente falou no capítulo anterior, que eu acho que se o Gui fosse colocar no livro todas as desculpas possíveis, né, que a gente utiliza no dia a dia, acho que nem ia caber nem no livro, num capítulo inteiro só das desculpas, né, que a gente utiliza no dia a dia para se enganar. Então, quando você tiver vontade de desistir, se questione, porque a gente precisa refletir muito sobre isso e pensar: eu vou desistir porque realmente eu estou convicto ou convicta que isso aqui não funciona, e aí já faço um parênteses, eu acho que não dá para ninguém ser convicto, né, de que qualquer prática, um método científico não produza nenhum efeito, então se questione, duvide de si e vá mais fundo e perceba que muitas vezes o mecanismo de
de desistir é fugir, na verdade. Você não quer ir adiante, porque você começa a passar por todo esse processo de se descobrir, né, de encontrar quem você realmente é, tanto com as suas com os seus méritos, né, com o que você tem de bom, quanto tudo aquilo que você tem aí dentro, que todos nós também carregamos, os problemas, os sofrimentos, enfim, os medos, as angústias, e você não queria encontrar com tudo isso, então o caminho mais fácil é desistir. Então, sempre que vier essa vontade, nem que seja mínima, de desistir de alguma coisa, não só da prática, mas de alguma coisa, se questione se você não está desistindo por medo ou por qualquer outra razão, né. Eu acho isso, fundamental. Perfeito, Lu. Bom, aí o Gui finaliza o capítulo colocando o seguinte: desta forma, minha vontade sincera é que você perceba que, a despeito das possíveis tribulações que os outros nos causem, possamos resguardar em nós a ideia de que não estamos nem tão certos, nem tão prontos, nem tão bons como desconfiamos, tampouco estamos tão esquálidos, miseráveis e insignificantes quanto nossos medos gostam de nos fazer crer. Assim, em minha própria experiência, singela, mas sincera, de estudo com grandes mestres e sábios, tenho percebido que a resposta para a minha própria pergunta, né, como saber se não sou eu a causa do sofrimento dos outros, é tanto mais urgente para o mundo sem fronteiras e barreiras em que, conectados, todos os seres humanos devem desempenhar um papel de responsabilidade e compromisso éticos uns para com os outros, como também é um caminho mais seguro para criarmos força em nossas consciências, para que não sejamos danosos ao outro, para que criemos uma resiliência tal que, qualquer outro que seja, visível ou invisível, real ou irreal, imaginário ou concreto, eu não me abale com ele e, de alguma sorte, possa nutrir esse outro de alguma propriedade benéfica que transforme-o e desperte-o também. Né? Então é isso. A gente encerra esse capítulo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguma reflexão? Esta é a hora. Semana que vem a gente vai falar sobre o último capítulo do livro, né? Sinais, entra na parte que é sinais de sucesso, é na página 273, a ousadia da transformação, tá? Então peço que leiam, tragam as reflexões aí para a gente conversar, né, sobre esse último capítulo. E é isso, pessoal. Agradeço aí mais um encontro com vocês. Desejo uma excelente noite e um resto de semana para vocês aí. Tudo de bom, tá bom? Agora a Lu vai conduzir